Last Days foi lançado em 2005. O longa, dirigido e roteirizado por Gus Van Sant, acompanha os últimos dias de vida de um músico famoso chamado Blake, que se isola em uma casa afastada da cidade como um modo de escape, mas acaba cometendo suicídio no final do filme. O tema é uma clara inspiração no ex-vocalista da banda Nirvana, mas apesar das influências, o filme toma um rumo extremamente intimista e frio, tornando-o difícil para alguns espectadores, porém um prato cheio para os amantes do cinema experimental. O objetivo do vídeo é analisar tanto os aspectos técnicos do filme, como estabelecer uma relação com os textos Matéria e Memória de Henri Bergson, A Imagem e Tempo de Gilles Deleuze e Modernidade, Hiperestímulo e o Início do Sensacionalismo Popular de Ben Singer. Começando pelos enquadramentos, Gus Van Sant faz questão de esconder o rosto de Blake em diversas cenas, seja por um plano geral, um plano que o pegue de costas, ou com seu próprio cabelo no rosto, o que contribui para essa sensação de vazio e isolamento que o filme transmite. É curioso esse sentimento de afastamento e voyeurismo da parte do espectador, pois não nos permite essa aproximação com o protagonista, que acaba se passando por um estranho o filme todo. A cena a seguir é um exemplo perfeito disso, onde vemos Blake dentro de um cômodo tocando seus instrumentos enquanto o plano se afasta em zoom out. O roteiro retrata de uma forma bem crua a depressão do protagonista. Os poucos diálogos que tem são bem curtos e Blake parece estar sempre fugindo de interações sociais e evitando as pessoas que o rodeiam. Tais pessoas que estão ali como se fossem parasitas, perturbando o protagonista e atrapalhando sua ideia de isolamento. Partindo agora para a principal ideia, que é relacionar alguns conceitos dos livros com o filme, é importante começarmos com a obra de Ben Singer. O autor analisa o deslocamento humano do campo para a cidade, e assim traz algumas reflexões do ensaísta Walter Benjamin que podemos facilmente relacionar com a situação de Blake no longa. Benjamin vai falar sobre o excesso de estímulos presente na turbulenta vida urbana. Esses estímulos acabam se tornando choques sensoriais e físicos para o habitante da cidade, tornando-o uma pessoa mais fria. Sendo assim, Blake viveu esse fenômeno, e ainda mais intenso por ser uma figura pública, fazendo com que o mesmo decida se isolar e buscar asilo em um lugar mais calmo e sossegado. Apesar da reflexão que o roteiro traz, em Last Days a imagem e o tempo parecem adquirir o protagonismo. Os espaços vazios e o tempo que decorre em uma única ação são características marcantes do longa, o que nos leva a relacionar algum desses momentos com o conceito de imagem cristal de Gilles Deleuze. Há cenas no filme que nos deparamos com imagens e momentos já vistos antes. Deleuze esclarece em seu texto que a indiscernibilidade do real e do imaginário, ou do presente e do passado, do atual e do virtual, não se produz, portanto, de modo algum, na cabeça ou no espírito, mas ao caráter objetivo de certas imagens existentes, duplas por natureza. Então, em Last Days, o tempo é flexível, bilateral e indiscernível. Gus Van Sant retorna o passado para o presente, que é representado por outra perspectiva. Também é interessante lembrarmos que o diretor não parece estar interessado no cinema convencional, a partir do momento em que, assim como os neorrealistas italianos, o tempo é trabalhado de maneira mais crua e real, e a imagem está subordinada a isso. Com base no livro Matéria e Memória, de Henri Bergson, podemos afirmar que o cinema é a junção do tempo com o movimento. O passado é algo imediato, que sensorialmente permanece no corpo humano. Em Last Days, Blake parece viver em remorso, principalmente em relação a uma mulher citada durante o filme, que faz falta na vida do protagonista. Então, o personagem resgata esse passado podendo senti-lo. Esse processo por qual a memória de Blake passa é explicado por Bergson da seguinte forma. Pouco a pouco aparece como que uma nebulosidade que se condensasse. De virtual, ela passa ao estado atual, e à medida que seus contornos se desenham e sua superfície se colore, ela tende a imitar a percepção. A música tocada pelo protagonista, a qual ele vinha compondo durante todo o filme, é uma forma de resgatar esse passado doloroso, um sentimento de remorso. Por fim, é indiscutível o caráter frio e amargo do longa, que, por alguns críticos, chega a ser excessivo.
Porém, não se pode negar o esforço da direção e do roteiro em trazer esse ritmo lento e poético, que acaba dialogando muito bem com a trajetória final do ex-vocalista Kurt Cobain. A cena no qual o corpo de Blake é encontrado se tornou icônica, já que vemos por um reflexo sua suposta alma subindo uma escada e talvez alcançando seu sossego.